Você está na UWeb TV e começa agora o programa Palco Aberto. Eu sou o Dinho Marciano e aqui você já conhece, né? Toda semana recebemos um convidado para apresentar a sua arte. E hoje nós vamos receber no nosso programa o nosso querido Roger Beat Jesus, do Sarau Comics Edition. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Dinho. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu sarau, porque geralmente sarau é poesia, é musical, mas o seu é um pouquinho diferente, né? Certo, isso mesmo. O formato de sarau que nós temos, ele trabalha muito na ideia do itinerante. Tá. Nós utilizamos outros saraus que estão acontecendo e daí então nós levamos a nossa arte. Geralmente, como você falou, os saraus eles utilizam da poesia, da música, né, diversos tipos de arte. No nosso caso, a gente trabalha muito com a ferramenta dos fanzines. Então Fanzine, né? Fanzines, isso mesmo. O que é fanzine? Fanzine é uma revista feita à mão, onde cada pedacinho, né, pera um pouquinho só, por favor. Onde cada pedacinho que vocês estão vendo aqui, ó, foi recortado, colado e montado. E aí, através desse material aqui, nós tiramos xerox e é entregue, desde escola, ônibus, eventos, sempre com um foco assim voltado para uma ideologia jovem, né? E como é que funciona o sarau de fanzine? Bom, o sarau ele vem nessa ideia, começou na verdade na minha casa. Tinha alguns assuntos assim que, isso já falo há 10 anos atrás, né? Tá. Tinha alguns assuntos que nós, na minha época, tinha dúvida, meus amigos, então a gente se reunia para poder falar sobre esses assuntos. Que legal. E aí tinha colocado um tema, por exemplo, sexo. Aí o tema daquele mês, daquele sarau, o assunto era sobre sexo. E aí, então, cada jovem vinha e trazia sua arte em cima do tema. Tá. E o interessante é que naquela época eu fazia fanzine, só que eu não sabia que se chamava fanzine. Para mim era revistinhas, informativos, né? E depois que eu fui descobrir isso na época do Orkut... Você já descobriu que outras pessoas faziam a mesma coisa que você. Isso, um amigo meu no Orkut, interior de São Paulo, ele entrou em contato comigo, falou, da hora o trabalho de vocês aí do sarau, manda pra mim os seus fanzine. Aí eu, fanzine? Aí eu lembro que eu joguei lá no Google, olhei no Wikipedia, aí fui descobrir então que existia o fanzine, existia um universo todo, e eu já fazia, só que pra mim eu não sabia que se chamava fanzine, né? Então desde então eu tenho sempre utilizado esse tipo de ferramenta, esse tipo de arte, e hoje eu consegui unir útil ao agradável. E como funciona o sarau em si? Ele é itinerante? Você costuma... Qual o seu público-alvo? Isso, depende do tema. Por exemplo, hoje muito está se falando sobre a questão da redução da maioridade penal, né? Esse aqui, por exemplo, ó, esse daqui é um tema bem voltado na questão da redução da maioridade penal, né? Do caso da não redução. A juventude é quem morre mais, não quem mais mata. Prendê-la não é a solução. Menos cadeia, mais educação. Boa juventude. Legal. Exatamente. Então, varia muito conforme o tema. Nós trabalhamos muito em cima de tema. Então, se está acontecendo algum sarau, um exemplo, no Campo Limpo, e o tema tem a ver com esse fanzine, então a gente chega nesse sarau, pede a oportunidade. Então, além de você promover o teu sarau, você também usa a tua arte em outros saraus aqui da região. Exatamente. E fortalece aí esse movimento no núcleo, né? E como é que você faz com o seu trabalho assim? Você tem algum apoio? É paixão mesmo? Eu digo que é uma saída de escape, né? Coisas, né? Nós estamos em época de eleições aí, então coisas que ficam gritando assim dentro de mim, o que eu faço é isso, eu descarrego, né? Tiro isso e coloco no papel. E atualmente eu tô trabalhando meio que por conta, assim, autônomo, né? Sou educador social. Fiquei durante uns 4 anos trabalhando com uma instituição chamada Visão Mundial. Tá. Uma instituição que ela é reconhecida em todo o mundo. E através dela assim me possibilitou então conhecer outros territórios. Então, através dela eu consegui levar fanzine para o Rio Grande do Norte, para Salvador, Brasília. Consegui fazer oficina de fanzine, ensinar adolescentes no Vale de Jequitinhonha, numa comunidade quilombola, a fazer fanzine, a se comunicar através desse tipo de mídia, né? E então recentemente, de julho para cá, eu tô como educador social, desenvolvendo um projeto específico,
chamado Fanzinando Ideias. Ou seja, né, você respira, vive isso. Hoje é automático. Eu tenho uma filha de 11 anos e o interessante é que para ela assim, é super natural, porque ela, né, desde pequenininha, ela sempre viu a nossa casa cheia de papel, cheia de recortes, desenhos, assim, né? Então, para ela é algo muito, muito natural, assim. Em questão de sustentabilidade, assim, a gente sabe que trabalhar com papel, ao mesmo tempo que é necessário, né? A gente tem que ter um cuidado especial para não desperdiçar. Quais os cuidados que você tem? A sustentabilidade eu vejo de qual forma? Eu reutilizo aquilo que poderia ser lixo. Por exemplo, uma revista que não tem mais a sua importância, né? a sua utilidade, vai ser jogada fora, eu recorto ela e transformo ela em uma nova ideia, numa nova mensagem. É como eu disse, né? Então cada pedacinho que você vê aqui foi um recorte. Então foi desde um jornal, uma revista, algum papel que foi encontrado na rua, às vezes alguma imagem da própria internet, mas a minha sustentabilidade está nisso, né? De pegar aquilo que seria como lixo, algo que vai ser jogado fora e tá trazendo uma nova visão, uma nova ideia, né? E como surgiu tudo isso, cara? De onde você começou e falou, meu, é legal fazer isso? Foi na escola? Foi na aula de educação artística? Não, foi que nem eu te falei, foi em casa mesmo. Tinha uma necessidade na época, né? Sempre fui vinculado ao movimento do rock, mas você principalmente costumava o punk. se incomodar pelas coisas que você via na sociedade? Exatamente, principalmente na comunidade onde eu moro, né? Ainda hoje eu moro no Capão, né? Isso. Somos todos do Capão Redondo, né, cara? Viva Capão. Isso aí, legal. E então, assim, eu sou especificamente do bairro do Parque Novo Santo Amaro. Já tá mais para sentido distrito do Ângela, né, vamos se dizer. E então tinha aquela questão da violência, a molecada ociosa, não tinha aquele incentivo de lazer, cultura. Então foi através desse tipo de ferramenta que conseguimos dar outras alternativas. Então, assim, antes de eu mexer com o fanzine, eu trabalhava muito com teatro. Só que o teatro, né, quem conhece sabe, o teatro não é um tipo de arte que as pessoas vai lá, quer assistir, né? O pessoal prefere mais ir ver uma banda tocar, né, ver um som, do que ver um teatro. Então muitas vezes eu fiz o quê? Tive que fazer todo um evento, desde criar a propaganda, o convite, correr atrás de bandas, criar todo um evento só para me apresentar meus 15 minutos de peça de teatro. Trazer a galera de outros atrativos, né? Corretamente. E o fanzine foi a mesma coisa, né? Hoje em dia os fanzines eu trabalho dentro das escolas. As instituições me chamam, né? Aqui, como você pode ver, tem algumas instituições, elas entram em contato comigo, então nós desenvolvemos um tema e trabalhamos com as crianças, onde as próprias crianças aprendem e fazem seus fanzines. Cara, você que, é um educador social, tá trabalhando isso com a criançada, mudando um pouquinho de assunto, o que tu acha dessa situação que a gente vive agora, né? Que é o reflexo da aprovação automática. E o que a gente pode fazer para transformar essas crianças que hoje em dia estão passando pelo ensino infantil, o que fazer para formar melhores cidadãos? A gente como morador da periferia e às vezes até qual o papel dos professores em relação a isso? O que eu penso é que essa ideia do lecionar, de você só passar uma matéria, de pegar um livro, passar para uma lousa e transmitir aquilo, não está dando mais, não dá mais resultado. Isso nós, né, eu acredito que vocês, todos nós aqui, estamos no mesmo formato de ensino já por no mínimo uns 200 anos. A ideia seria justamente levar para a prática. Por exemplo, pegar a matemática, levar as crianças para um supermercado, poder falar sobre preço, sobre cotação. Trazer para o dia a dia. Isso, fazer com que isso seja algo mais dinâmico, né? Você acha que é muito mecânica a educação? Tá muito padronizado, né? Os professores ganham lá, tem que bater lá o seu histórico, as suas metas, tem que passar aquele X de matéria. O professor não é um vendedor, né, cara? Infelizmente, mas tem alguns que se destacam, né? Mas ainda eu acredito que depende muito da coordenação, da direção. Tem escolas que eu conheço que faz um trabalho excepcional. Mas mesmo tendo bons professores, a gente ainda vive um sistema laico, né? Eu acredito que, além de uma reforma política, a gente precisa também de uma educacional. Você concorda comigo? Sim, totalmente. Totalmente. E essa educação ela tem que partir do berço. Não podemos jogar a culpa ou colocar tudo em cima da instituição, da escola. Mas isso já tem que começar, acho que de casa já.
Então, que nem eu voltando a falar, estamos em momentos aí de eleições, essas coisas tudo tá acontecendo, e você vê que o povo ele é muito influenciado, assim. A mídia, né, a televisão consegue facilmente influenciar uma massa super enorme. E hoje eu, na condição de educador social, fico me pensando como fazer, pelo menos, trabalhar com os menorzinhos a partir de 6, 7, 8 anos, para que daqui, pelo menos, a 10 anos já tenha um diferencial. E vai ser justamente isso, não vai ser eu escrevendo simplesmente numa lousa, mas poder trazer isso para o dia a dia, para a prática, né? Então, aquela criança que tem dificuldade na leitura, então nós iremos trabalhar com essa questão da leitura, poder falar o significado das palavras, e ela meio que vai brincando, colando as letras por letra e vai entendendo o significado. Então, se a gente trabalha com um tema, recentemente eu fiz um trabalho sobre cyberbullying. Tem até aí. Isso aqui foi um recorte de um dos educandos que nós trabalhamos, né? E é interessante, porque o bullying, eu quando pequeno sofri bastante bullying na escola. Mas só que era algo que só acontecia dentro da escola. Se tivesse um feriado prolongado, eu estava sossegado. Tava tranquilo. O problema era na segunda-feira. Já o cyberbullying não, a situação é muito tensa, porque é 24 horas. Sim. Então, então já vi de casos de... Tem gente que se mata, gente que entra em depressão. E a situação é tão complicada que a pessoa que quer fazer essa malícia com alguém, ele cria um nome falso na rede, um fake, e aí vai lá, coloca um vídeo, alguma coisa para difamar a pessoa, então você acaba não sabendo quem é realmente o autor. Então é algo que, assim, no Brasil ainda não tá se falando muito, tem acontecido um caso e outro, mas se você vê nos Estados Unidos, na Europa em si, já está muito alarmante a situação. Mas, cara, né? Esse assunto que você entrou, na verdade, além do cyberbullying, o próprio bullying, você não acha que também a sociedade está cada vez mais coxinha, cara? Porque, assim, de verdade, bullying por bullying, isso já existe desde a nossa época. Eu confesso que para mim foi uma formação, para mim. Mas às vezes te ajuda a aprender a lidar com as outras pessoas em situações e encontrar até a sua própria tribo, né? Exatamente. A tua própria galera. Exatamente. E eu acho que o pessoal acaba transformando isso num problema tão grave que acaba... Mas eu penso que a mentalidade em si essa geração que eu vejo, eu falo para minha filha de 11 anos. Né? Ela tem lá o celular dela, tem lá o WhatsApp, tem todos os aplicativos. Isso com 11 anos? 11 anos, que acaba parecendo um mal necessário, né? Mas aí se eu chego, para de ficar no celular, menina, vai fazer outra coisa. Se você tirar o celular dela, fica meio que uns 3 minutos, meio que, o que eu vou fazer? Porque tá tão habituada a mexer só esses dedos, que... Então assim, eu penso assim... Para ver, isso não é só com ela, não, né? É geral. É com a gente, adulto. É a pós-modernidade, né? Mas no tempo do bullying, de antigamente, você meio que era forçado a tomar uma atitude. Então hoje eu penso que essa geração, ela fica meio, o que eu vou fazer? Eu estou sofrendo, o que eu tenho que fazer? Fica meio perdido, por quê? Porque está muito nesse sistema aqui, né, de facilidade, futilidades, né? No máximo vai entrar num tutorial de internet e perguntar o que fazer, Vai ver né? no YouTube lá, vai ver o que eu faço se alguém me caçoar de mim. Exatamente. Mas, cara, eu acho que no caso você tem o ponto de vista bilateral, né? Você é tanto pai quanto também professor. O que os pais estão fazendo de errado para a criança? Porque em muitos casos já chegam na escola, você não tem muito o que fazer. Exatamente. É uma época que eu fiz um estudo sobre a geração Xuxa, que era aquela geração dos anos 80, 87 ali, aquela molecada que assistiu o show da Xuxa, né? E justamente foi esses que hoje muito dessas crianças, hoje adolescentes que nós vemos, são decorrentes desse período, né? O que eu vejo é que a própria mídia, ela tem essa intenção de fazer você ficar você se conformar com a situação. Moldar, né? Isso, hoje eu vivo um contexto de trabalho que eu trabalho na minha própria região, a 20 minutos de casa, trabalho perto de casa. Mas eu lembro que antes era quase 10 horas, 11 horas que eu ficava longe da minha residência. Era 2 horas no mínimo para chegar no meu trabalho. 2 horas no mínimo para voltar para minha casa. E às vezes pagava 3, 4, 5 condições. Exatamente, isso quando não chove, né? Então assim, o convívio hoje está muito complicado. Quem cuida da criança hoje é a televisão,
celular, os jogos. o joguinho. Entendeu? É isso. É comum na periferia lá você vê menina de 15 anos, 14 anos cuidando dos filhos dos irmãos menores. Justamente por quê? Por causa o próprio sistema faz isso conosco, né? Sim, ainda mais aqui em São Paulo. Hoje em dia o pai e a mãe vão trabalhar, né? Tem ter essa uma necessidade. renda... Para viver de uma forma pelo menos digna, assim. E aí muitas vezes esse irmão mais velho com 14, 15 anos já se vê numa condição de adulto aí que engravida, não forma bem os irmãos. Então assim, o próprio sistema, eu vejo que ele é o causador. Não tem como você culpar os pais ou os nossos, assim, minha mãe. Mas o que o pai pode fazer para melhorar isso daí? Eu não sei. O que você, no caso, você como pai, o que você faz? Eu fiz o quê? Eu cheguei nessa correria do dia a dia, de ficar muito fora de casa. Eu era casado, né? E acabei, então, num processo de divórcio, porque não estava tendo mais relacionamento. Chegava em casa cansada, a esposa queria conversar e você já não tinha cabeça, ela também ficava estressada, sei lá, e acabou que entrei dentro das estatísticas do número de divórcio aí. Mas aí o que eu fiz? Infelizmente a mãe dela não tinha já essa visão de querer ficar com ela, então ela falou, não, eu quero ser independente, quero viver minha vida e que não sei o que, então ela saiu fora. E o que eu fiz? Eu pedi as contas, que eu trabalhava na época, eu morava no Capão Redondo, eu trabalhava na cremação, eu pedi as minhas contas e comecei o quê? Dar atenção mais para minha filha. Então desde os 5 anos, ela hoje tem 11 anos, desde os 5 anos de idade, foi o que eu fiz. Que é uma escolha muito difícil, né? Foi, porque hoje em dia, se você falar, pede as contas do seu emprego hoje, no tempo que se diz de crise, é loucura, né? Pô, vou largar meu emprego? Mudar estilo de vida completamente, né? Foi o que eu fiz, pensando num bem maior. Então hoje eu vejo uma intimidade que eu tenho com a minha filha, que se eu não tivesse optado por isso antes, talvez hoje eu já teria perdido ela. Ela estava chamando os avós dela de pais. Então foi o que eu fiz, eu pedi minhas contas, meu patrão não quis me mandar embora, fiz uma carta de demissão, lembro que eu ganhei só os dias trabalhados e fui pra rua, fui vender Mentos, fui vender as coisas que eu sabia fazer. Como eu sempre tive facilidade com essa parte gráfica, então na época eu fazia uns freelance de serviço gráfico, cartão de visita, calendário, né? Só que eu nunca fui bom nesse negócio do controle de caixa, entrada e saída. E aí foi então que eu falei, não, vou mudar toda a minha, eu era ajudante geral, né? Serviços gerais, essas coisas, então eu falei, vou mudar todo o meu currículo. E aí eu fiz um currículo pensando só nos trabalhos sociais, para entregar em igreja, instituição. Não, o sarau já tinha desde 2006, mais ou menos, para trás, assim. O sarau já acontecia já. Só que eu vivia, assim, final de semana eu vivia uma vida comunitária, fortalecendo o bairro onde eu morava, e durante a semana de segunda a sexta eu vivia uma vida de operário, de funcionário, que hoje em dia a maioria faz isso, né? Então, assim, foi uma atitude muito doida da minha parte de eu ter feito isso, mas eu pedi as contas. E você se arrepende? Não, jamais. Eu vou me arrepender de te cortar, Roger, mas infelizmente o programa está chegando ao final. Gostaria que você deixasse o teu contato aí pra galera. Prazer. Conversa aqui com a câmera e fala pra galera quem quiser te adicionar. Ó, gente, só colocar aí no Google, no Facebook, Sarau Comics Edition, aí você vai poder saber um pouco mais do nosso trabalho. Das nossas oficinas de fanzine. Agradeço mesmo aí a oportunidade, foi uma experiência maravilhosa. Nós que agradecemos, volte sempre, qualquer novidade, é só chamar, hein? É só dar um toque na produção, tá certo? Gratidão mesmo e até logo menos. E você aí de casa não perca tempo e adicione a gente lá. Tem aí o web, nós temos rádio, temos televisão e muito conteúdo para você e também o Palco Aberto que está no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Dinho Marciano e nos vemos na próxima edição. Valeu!